Será que a gente também poderia pontuar dois tipos de imigrantes? Eu acho que a gente pode classificar os imigrantes pelo que motivou ele a fazer a imigração. A gente pode classificar assim. Tá? Porque ele foi forçado, por vários tipos de motivos. Eu acho que a gente pode classificar assim os imigrantes. Então, Felipe, você não olha como dois tipos de imigrantes. Seria a situação que levaria a sim. Porque assim, pelas falas, né, dá para entender dois tipos, né? Aquele que vem para o Brasil como uma forma de que tem a questão né, de ser médico, advogado e querer vir para o Brasil para exercer essas funções aqui. Mas também existe a parte daquelas outras pessoas que, de uma certa forma, está saindo do seu país por questões políticas, né, por questões ambientais e querer uma mudança de vida. E muitos desses saem sem nada, né, só com a roupa do corpo para vir para cá. Então eu já vi alguns relatos, né, sobre alguns imigrantes que estão vindo para o Brasil, que estão sendo acolhidos, né, principalmente por membros da Igreja Católica, né, e tá vindo só com a roupa do corpo. Né, porque sim. Aqui também tem isso. Sim, tem muitos que veio só com a roupa do corpo e se conseguiu pegar o documento para entrar no Brasil. Pronto, estão aqui. Eu tenho um contato direto com os venezuelanos aqui em Manaus. Procuram, querem alimento, querem trabalho. Então, você passa, sempre tem alguma placa dizendo, preciso de trabalho, o outro precisa disso, preciso daquilo. Então, em contato direto com essas pessoas, com a roupa do corpo e com o documento, quando conseguem pegar um documento. Agora, assim, a depender da situação, há pessoas que também são advogados, professores, e que, a depender da situação, saem do seu país somente com a roupa do corpo. Sim. E a dificuldade maior, justamente, de se estabilizar num país diferente, é justamente esse. Não é porque ele não tem capacidade. Ele tem capacidade, mas quem vai empregar? Você olha para a pessoa e diz assim, será que ela tem? Você não dá nem a oportunidade da pessoa mostrar os seus dotes, mostrar o seu conhecimento. Mas ela vai jogando, mas já chega assim, com essa roupa, com não sei o quê. Então, como disse o Felipe antes, o preconceito chega primeiro. Em vez de escutar a pessoa, o preconceito chega. Pois é, por isso que é preconceito. É um julgamento antes de conhecer. Eu acho que eu podia dizer, pode vir um médico de Cuba, da Venezuela, ele vai passar dificuldades aqui no Brasil, sim. Sim. Mas se a gente recebe um médico que ele é português, que ele é espanhol, que ele é alemão, ele é inglês, ele vai sofrer o preconceito que venezuelano, cubano. Sim. Verdade. Permitam-me abrir uma nova pauta dentro da mesma pauta. Certo. Ainda dentro dessa questão de imigração, um dos vídeos que eu estava assistindo falava dessa realidade, só que assim, das crianças. Principalmente quando elas chegam nos colégios para estudarem. Então, assim, elas enfrentam muitas dificuldades de se enturmarem, né, com as outras crianças, por haver também, por parte de muitas crianças, um determinado pré-conceito a respeito dessas crianças. Tem a questão da língua, como nós já falamos, e na reportagem falava justamente do papel do professor em tentar fazer com que essas crianças elas consigam criar ali um elo com as outras, né, se enturmarem, para se sentirem mais acolhidas, para assim poderem desenvolver, né, os seus estudos, que tem toda uma problemática com a linguagem. E essa questão da readaptação, né, uma nova localidade, uma nova realidade, com novas pessoas, com linguagem diferente, com costumes, comida.
enfim, em realidade, o que vocês têm a falar sobre esse aspecto, só que no sentido, no caso, tendo como pauta a criança e a educação, né? Aí, Diego, acredito que nós já entramos nesse conceito de direitos, os direitos humanos, o direito da pessoa. Aí nós saímos dessa perspectiva migratória ou imigratória e passamos para um processo fortemente de direito. Porque seja ela estrangeira ou nacional, vamos dizer assim, a criança tem direito. Não sei se eu entendi o que você falou, mas a criança tem direito. Então entra aí a questão do direito. Eu não sei se eu estou confundindo as coisas. Não, uma coisa tem íntima relação com a outra mesmo. Sim. Ela é uma pessoa imigrante, mas que, por ser justamente pessoa, ela tem direitos. E um Sim. desses direitos constitucional, mundial, né, é direito à educação. Agora, aí entram duas realidades, né? Primeiro, nós temos uma questão familiar, que muitas das crianças, às vezes, têm um pré-conceito por conta muito do que vive no âmbito familiar. Sim. E temos também aí o papel da escola, no caso, de modo particular, dos professores, em fazer com que essas crianças possam ver umas às outras como modo de enriquecimento para si, né? Ou seja, aquilo que a outra traz de diferente não deve ser visto como um pré-conceito, mas como algo que pode me enriquecer, né? O que no âmbito da criança já é mais complexo de se trabalhar, né? Pois bem, perceba, Diego, que essa dificuldade não é só de crianças que migraram ou imigraram para cá. É uma realidade do nosso país. É uma realidade nua e crua do nosso país, que a partir dessa sua provocação nos fez refletir um pouco mais até sobre nossa realidade familiar, nossa realidade enquanto professor, enquanto sociedade, enquanto como se comportar e como lidar com tudo isso. Então, é mais além, não é só migratória, mas é real, muito real. Eu queria voltar numa coisa que Felipe falou, que eu achei interessante, no que se refere a dar armas para o aluno, no caso, né? Dar armas aqui não é no sentido pá, não, é isso não. Estou dizendo no sentido outra coisa, né? No sentido de ter ali bases sólidas para discutir. Duas disciplinas, por exemplo, que são para a gente fundamentais para esse crescimento nosso é filosofia e sociologia, que hoje não se valoriza. Estão no currículo por estar. Então, se tivéssemos professores desta área e fossem também competentes para fazer com que os alunos gostassem de filosofia, nós teríamos estudantes que pensariam, que discutiriam, que não aceitariam qualquer coisa. Muito bem. Todo esse processo nos leva a refletir, depois de pensar nos imigrantes, de pensar nos refugiados. Vamos agora entrar, e na verdade nós já entramos, já estamos discutindo isso, mas de forma muito concreta, sobre o direito. O que é o direito? Por que é o direito? Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, de sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Somos, ou deveríamos sempre pautar a nossa vida nessa realidade do direito. Temos direito à educação, temos direito à vida, temos direito à liberdade, seja de expressão, seja de culto, mas eu pergunto para vocês, isso acontece? Não.
Uma E coisa aí eu quero é... colocar em questão o que foi dito também na live anterior com a professora. Raio da Neve, sim. Muitas pessoas associam os direitos humanos com uma pessoa. Uhum. Alguns discursos de algumas pessoas que eu ouço, muitos falam parecendo que os direitos humanos é uma pessoa. Aqui no nosso país, diz que os direitos humanos é para defender bandido, né? Em linhas gerais. Mas dentro dessa dinâmica aí que você coloca, do que as pessoas pensam que é para defender bandido, a gente precisa entender que por trás do bandido existe uma pessoa. E uma pessoa que tem direitos. Tem direitos. Ah, mas ele fez errado. Sim. Eu não estou aqui qualificando ele ou colocando ele nas alturas. Não, estou aqui dizendo que é um ser humano que tem direitos e que devem ser respeitados. Mas ele fez isso, ele matou, ele roubou, ele estuprou, ele não sei o que. Eu estou entendendo, não estou dizendo o contrário, não. Mas existe ali um ser humano. E nós não sabemos o real motivo, o que levou ele a fazer determinada coisa, né? Olha, me desculpa, eu esqueci de colocar, eu acho interessante, num documentário sobre globalização, o mundo global visto do lado de cá, é um documentário que fala que tem o sociólogo, historiador, Milton Santos, ele fala uma coisa bem interessante. Classe média não quer direitos, mas privilégios. Porque os pobres nunca tiveram direitos. Milton Santos. É essa a realidade. Exatamente isso. É como se as pessoas quisessem cobrar os direitos humanos de uma pessoa, sabe? Ela é a responsável. Nossa, eu acho que uma das primárias realidades dos direitos humanos é que ele é universal. Uhum. Primeira realidade, ele é universal. Então, não é restrito a uma classe de pessoas, não é restrito a um país, a um continente. Ele é universal. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente começar a ligar toda a realidade reflexiva. Essa realidade a qual essa pessoa aqui, ela requisita é algo universal, então se encaixa dentro dos direitos humanos. Mas como eu falei, as pessoas que têm visão contrária aos direitos humanos são as pessoas que já estão bem estruturadas na sociedade. Pessoas que não precisam lutar por um transporte público de qualidade. Pessoas que não precisam lutar por educação pública de qualidade. Pessoas que não precisam de dormir na fila para conseguir uma vaga no hospital. Esses tipos de pessoas, eles não acham que direitos humanos é uma coisa que vai igualar que estão lá embaixo a eles. E isso incomoda eles. Então eles serão sempre contrários aos direitos humanos. Pois é, direitos humanos são garantidos legalmente pela Lei dos Direitos Humanos, protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana. Isso que você coloca é realmente essencial, Felipe. É essencial. Se nós não começarmos a enxergar os direitos humanos nas pequenas coisas, nos pequenos atos, nessa necessidade de ter que ir para a fila, passar a noite para você conseguir uma consulta, passar uma fila enorme para você conseguir emprego, uma fila enorme para você conseguir matricular o seu filho, uma fila enorme para você receber, por exemplo, um benefício que é seu, mas você precisa passar por situações para receber. Então, são N situações que nós podemos elencar aqui e que nós não conseguimos enxergar nitidamente o direito. Você não pode se expressar enquanto fé, você não pode se expressar enquanto canal de comunicação, você não pode enfim, você não pode fazer nada. Ou seja, os seus direitos, você tem muitos deveres, mas os seus direitos são cortados literalmente. Mas é exatamente isso, né? Se não me falha a memória, eu acho que é um poema, acho, mas é aquele só de sacanagem. Sim, que ela diz que... É de Elisa Lucinda. Isso, exatamente. De que
as pessoas acham, mas todo mundo faz assim. Você vai ser a única pessoa a fazer tudo certinho. Como ela diz, só de sacanagem eu vou ser mais honesto ainda. Vou fazer as coisas mais corretamente ainda. Então, assim, a gente não pode querer ir na vibe das outras pessoas, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo é assim. Ah, mas desde Cabral que todo mundo rouba. Mas não é assim. Não é assim. A gente não pode fazer a nossa medida de acordo com a medida dos outros. A forma dos outros não é a nossa. Cada um tem a sua forma, o seu jeito de ser. Então a gente não pode querer medir as nossas ações pelas ações do próximo, né? Pelo menos nesse sentido, não. Só lembrando que nós temos alguns autores que falam sobre esta realidade do direito. Aristóteles fala sobre o direito, Platão fala sobre direito, John Locke, que eu não sei se ele é considerado o pai do direito, mas ele fala muito bem dessa realidade dos direitos humanos. Então, John Locke e Thomas Hobbes também traz elementos sobre o direito. Eu estou falando assim para dar um insight para nós depois, quem quiser procurar e refletir um pouco sobre esta realidade sobre o direito dentro do que nos rege a filosofia. Existe também a filosofia do direito, né? A gente pode pesquisar e ver como nós podemos crescer nessa dinâmica. Nós temos muita coisa, sabe? Aquilo que a gente fez aqui, refletir para nós, ainda é muito pequeno diante da imensidão do tema, né? Tanto imigração como direitos humanos. Nós não paramos para falar sobre determinadas situações do direito ou sobre determinada situação da imigração. Nós trouxemos, né, uma enxurrada de ideias, de situações para que você possa também refletir essas coisas. É preciso refletir, é preciso crescer um pouco mais. O nosso ideal aqui, e a gente sempre fala sobre isso, e no início também nós pensamos isso, não é que nós queremos que vocês pensem como nós pensamos, mas nós queremos pensar com você para que você pense a partir do conteúdo que você já tem, mas que você não acessa. Então, refletir a partir do que você tem. E nós podemos agregar um pouco mais conteúdo com a nossa reflexão. E é isso que nós, enquanto equipe do canal Parar o Tempo, nós estamos querendo fazer para que você reflita também sobre imigração, sobre direitos humanos. Alguma palavra? Eu li esse livro aqui recentemente, ok? Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. Esse livro traz vários temas e no capítulo 6 fala sobre direitos humanos. É que assim, ficção que as pessoas têm ideia sobre o que seja direitos humanos. O conceito de direitos humanos tem sido um pretexto para dar vantagens a minorias selecionadas que servem os interesses globalistas. Essa é a ideia, a ficção do que se pensa sobre os direitos humanos. Na realidade, o conceito de direitos humanos protege a humanidade da autoaniquilação e o globalismo não existe. Os direitos humanos ainda é um tema desconhecido. A gente ouve muito falar, mas a gente tem pouco conhecimento de fato sobre o que são os direitos humanos, né? As pessoas, na verdade, elas não têm conhecimento dos seus direitos. Então, eu acho que essa realidade nossa aqui, de trazer de modo assim, um tanto ao redor, né? A gente não aprofundou nada aqui, a gente só trouxe questões assim ao redor de cada realidade, a gente não trouxe dados, estatística, nada disso. Então a gente trouxe realidades para que as pessoas elas tenham a curiosidade de buscar um pouco mais conhecer o que são os seus direitos, né? Aqui elas têm
direitos. Então, eu acho que vale muito a pena a gente buscar conhecer um pouco mais sobre aquilo que são os nossos direitos. É direito meu, é direito seu, é direito de cada um de nós. Se partimos desse ideal, acredito que tudo melhora, né? Conhecer, Sim. essa é a questão, gente. É conhecer o seu direito. É a partir daí, a partir dessa realidade, né? Não discutimos tudo, porque nós não estamos aqui para discutir tudo e nós não conhecemos tudo, mas nós estamos aqui para aguçar a sua mente para você conhecer melhor, para você procurar, para você sair um pouco do seu comodismo, do seu marasmo e ir em busca daquilo que é importante. Estudar sempre vai ser a melhor forma. Se nós queremos ser alguém ou queremos ser mais alguém, nós precisamos estudar. Sem isso, nós não conseguiremos ir muito longe. Muito bem, muito bem. Olha, eu gostei muito da nossa conversa. Obrigado, Felipe Fernandes, Jorlan Neri e Diego Macário. Obrigado pela presença de vocês. Me sinto honrado em estar nesse canal Parar o Tempo com vocês. Se não fosse vocês, aí, eu disse vocês, ainda tem o Paulo Vieira, tem a Celiane Costa, tem o Rafael Borges e o Felipe, o outro Felipe, lá de Conceição de Jacuípe, o Felipe Alves, que ajuda aqui a pensar, mas para dizer que é muita gente pensando, não tem só uma pessoa que ela... Não, todo mundo pensa, constrói juntos, para que fique um bom material, para que você possa curtir, gostar, compartilhar com seus amigos e seus familiares. Então, agradeço a vocês, meus queridos, por essa colaboração, e esse é só o primeiro momento de muitos que virão. Vamos discutir sempre um tema relevante para o nosso crescimento e também para o crescimento dos nossos telespectadores. Obrigado, uma boa noite para vocês.